Boa noite, meu nome é Matheus Borgatti. Vou falar um pouco hoje sobre planejamento de aulas, de treino para os alunos. Então, a gente abordou agora, algumas lives atrás, a gente falou sobre a parte de avaliação do movimento, agachamento, como descobrir a base do aluno, enfim. A gente falou um pouco sobre hérnias de disco e a gente falou um pouco sobre metodologia na última live com a Fran também. E aí, hoje eu vou entrar nessa parte mais prática em relação à parte de planejar a aula. Como fazer o planejamento, né, das aulas ou de uma aula específica, de uma aula experimental, seja coisas a serem levadas em considerações na hora de planejar as aulas, o planejamento da periodização, enfim, que vão fazer bastante diferença em detalhes para que tu consiga avaliar o aluno e prescrever o que ele está precisando para melhorar, para atingir aquelas necessidades que ele tem, que ele precisa. Então, que nem eu falei em outras lives, em outros vídeos, a maior parte dos alunos eles vêm nos procurar por um motivo específico. Sei lá, eu quero hipertrofia, eu quero emagrecimento, eu quero força. Só que sempre tem alguma coisa que ele odeia fazer, e é exatamente aquela coisa que ele odeia fazer, que está horrível, que a gente precisa melhorar para entregar o resultado que ele está querendo que tu entregue para ele. Então, ele não consegue se movimentar de forma adequada. Mas ele quer hipertrofia, não consegue treinar direito, mas ele quer se matar sem amplitude de hipertrofia. Então, eu vou falar um pouco sobre como planejar isso para gerenciar, para não ficar uma coisa horrível para o aluno, ao mesmo tempo de fazer um trabalho estratégico que vá ter um resultado satisfatório, tanto nas necessidades dele, quanto nos desejos que ele tem com o treino. Então, basicamente, como a gente viu lá naquela live, 2, 3 lives atrás, a gente precisa fazer uma breve avaliação dos movimentos, para ver como é que o aluno se movimenta, ver como é que estão os padrões dele, quais são os posicionamentos mais adequados para ele. Você vai fazer, por exemplo, um agachamento com a base mais aberta, com a base mais fechada. Se ele vai se beneficiar mais do agachamento com a barra nas costas ou com o agachamento frontal. Se ele vai ficar melhor para ele fazer uma terra sumo, ou se vai fazer uma terra tradicional, um supino, né, mais aberto, mais fechado. Tudo isso a gente tem que levar em consideração, a gente tem que fazer essas avaliações. Outro ponto que a gente tem que levar em consideração e que é fundamental são patologias, desconfortos, como é que o aluno funciona, como é que ele se sente. Então, se ele tem alguma lesão, se ele já fez alguma cirurgia, se ele tem alguma patologia específica, seja ela fisiológica ou física e estrutural, e como que a gente vai gerenciar isso. Isso, normalmente, é muito importante que a gente gerencie na preparação para o treino. Então, assim, eu vou passar um pouco mais adiante as partes das estruturas, como divido os treinos, como a gente faz aqui na Barbell Lab, nos métodos que a gente usa, mas é muito importante que a gente consiga tirar todos os problemas que o aluno possa encontrar ao longo do treino, antes do treino com o peso começar efetivamente. Então, a gente faz uma preparação já, né, a parte inicial de pré-habilitação, de aquecimento, ela já vai ser específica pensando nessas dificuldades do aluno. Qualquer coisa que tu quiser interromper ou perguntar ou sugerir, vai mandando que eu vou viajando no tema, se já faço outra live depois. Você vai chegar no momento que eu... Vai chegar, beleza. Então, assim, eu falei para vocês, estou com pessoas assistindo, que eles vão interagindo, eu vou dando aula, eu vou falando, vocês vão me perguntando, eu guio melhor dentro das dúvidas de vocês. Se vocês tiverem dúvida, pode mandar nos comentários ali, que tem gente lendo também, tá bom? Então, assim, tendo uma noção do histórico do aluno, da anamnese, essa é a importância da anamnese, sempre fazer a anamnese, em parte de histórico, de treino, atividades, postura laboral, como é que trabalha, o que é que faz, como é que trabalha, quanto tempo está treinando, como é que se alimenta, se bebe, não bebe, faz festas, não faz, patologias, dores, lesões prévias, se já sentiu alguma dor ou se costuma sentir alguma dor específica. Não sinto dor treinando, mas eu trabalho, sei lá, com TI, depois de 1 hora o problema lombar dói. Beleza? É bom para ser trabalhado. Então, esse tipo de coisa a gente sempre tem que levar em consideração. A partir daí, dentro dos relatos do aluno, a gente pede para ele se movimentar um pouco, fazer um agachamento, sentar e levantar, fazer uma ponte, prancha, essas coisas, para a gente ver como que ele se movimenta, se ele está usando os músculos certos, se quando ele se movimenta o quadril vai para o lugar que tem que ir, se o quadril está indo para trás, está indo para baixo, o joelho está indo para dentro, para fora. A pressão nos pés está muito para a ponta, muito para o calcanhar, muito para a lateral, muito para dentro. As pontas dos pés saem do chão quando ele agacha. Tudo isso vai te dar algumas pistas de quais são os músculos que a gente tem que
alongar, as articulações que a gente tem que fazer mobilidade, o que a gente tem que ativar e o que são exercícios mais ou menos interessantes para esse aluno. Como a gente já viu antes, não tem um exercício que seja proibido ou horrível para todo mundo. Existem mais indicados ou menos indicados, e eles são mais adequados para fazer com mais volume, com mais intensidade, mas se eles existem é porque eles são usados para alguma coisa. Inclusive alguns que eu não gosto muito e eventualmente eu tenho que dar o braço a torcer e usar também porque eles servem para alguma coisa em alguns momentos. Então, uma vez que tu tem esse contato com o aluno, tu já tem um histórico, já saiba mais ou menos como ele se movimenta, o que eu gosto de fazer e ensino nos cursos e a gente utiliza e aplica e dá muito certo, e eu utilizo isso que eu disse, o método ele é o mesmo para todos os alunos e objetivos. Então, assim, eu utilizo isso com crianças de 6, 7, 8 anos de idade, eu utilizo com idosos, eu utilizo com atletas profissionais, eu utilizo na reabilitação. Por quê? Porque é bem adaptável, cada aluno vai precisar de alguma coisa diferente. Então, no começo do treino, é importante que o aluno, de fato, aqueça de uma forma eficiente para não desperdiçar nem o tempo dele, nem o teu. Ao longo do tempo, muitas vezes, o aluno ele já sabe mais ou menos o que ele tem que fazer e, às vezes, até antes da aula começar, ele já começa a fazer essa preparação. Por exemplo, autoliberação miofascial. O cara já sabe que ele vai ficar com o glúteo contraturado ou com tensor da face contraturado, quadríceps contraturado. Ele já sabe o que ele vai ter na perna, ele já sabe o que ele vai fazer antes do treino. Então ele chega 15, 20 minutos antes e ele já faz aquilo com calma, se arruma, já começa a fazer. Às vezes, quando eu vou começar a aula, o aluno já fez as mobilidades, já fez as autoliberações, já fez as flexibilidades, já está terminando as ativações, eu vejo que os padrões estão bons e a gente já dá início na aula, a gente tem uma hora inteira de aula de personal. É ótimo para mim porque eu tenho mais tempo para entregar mais resultado, e é ótimo para ele porque ele está pagando para treinar e tem uma hora inteira de treino. Então, uma vez que o aluno já tem uma boa consciência do que ele tem que fazer, ele consegue fazer sozinho. Dentro desses aspectos, a estrutura que a gente usa é sempre a pré-habilitação em primeiro lugar. Essa pré-habilitação é o que normalmente o pessoal chama de aquecimento. Por que a gente chama de pré-habilitação? Porque a gente não faz só aquele aquecimento para a livre sinovial e ativar o metabolismo, a gente faz tudo ao mesmo tempo. Então, a gente já faz a autoliberação dos grupos que a gente já sabe que precisa de mais atenção, então onde o aluno sente mais dor, onde ele está mais travado, ou para resolver alguma patologia específica que vai incomodar durante o treino, a gente já começa aliviando essas dores e melhorando o padrão de movimento por aí. A gente sabe que funciona, né? Tem um monte de aluno aqui na academia, todo mundo me olhando. Estou um ET no meio da academia lotada hoje. Então, a gente já começa com a liberação e o aluno, quando ele for se movimentar efetivamente, essas questões de estar mais travado, mais dolorido, elas já estão mais resolvidas. Eu não vou ficar falando sobre liberação, mobilidade, flexibilidade, enfim, vou falar sobre a estrutura propriamente dita, porque isso já tem conteúdo, inclusive vídeos longos, tanto no Insta quanto no YouTube, tá? Podemos fazer lives específicas depois, se tiver dúvida. Então, a partir do momento em que ele terminou a autoliberação miofascial, eu sempre dou preferência para trabalhar a mobilidade. Por quê? Isso tem um porquê, tudo tem um porquê. Mobilidade e flexibilidade se confundem muito, como a gente já viu. A mobilidade é a parte de articulação, capacidade articular de movimento, e a flexibilidade é a capacidade do músculo se alongar e contrair. Então, a mobilidade ela tem prioridade no começo, por quê? Mesmo que o aluno ele seja extremamente móvel, é a melhor forma, a forma mais saudável de atingir uma grande amplitude de movimento, ao mesmo tempo que tu já está aquecendo o líquido sinovial nas articulações. Então, é muito mais eficaz do que pular corda, fazer esteira, enfim, qualquer coisa do gênero, ao mesmo tempo que tu já está em algum parâmetro, em algum nível exigindo um pouco de flexibilidade, porque se o músculo estiver encurtado, ele não permite que a articulação movimente. Então, os alunos que eles não têm problemas de flexibilidade, não tem por que o aluno ir lá e sentar, e virar, e fazer um alongamento posterior ou de panturrilha, porque ele já é extremamente flexível. Tem alunos que são invejáveis, eles vão lá e sentam no chão e botam o corpo inteiro lá no joelho, com as pernas, abraçam a ponta dos pés. Não tem por que fazer esse aluno ou essa aluna ficar fazendo alongamento. Por outro lado, se ela fizer ou ele fizer uma mobilidade mais específica do quadril, a gente já está preparando essa articulação para o trabalho, ela já está mais lubrificada e mais aquecida, a gente já reduziu o risco de lesão, ao mesmo tempo que a gente já trabalhou, por exemplo, mobilidade do quadril, sempre vai alongar os músculos do quadril. Então a gente já tem um trabalho, mesmo que indireto, de flexibilidade desses músculos específicos que vão ser usados durante o treino.
como a gente sabe, o quadril a gente usa em praticamente todos os treinos, até quando está sentado ou deitado, então é muito importante. Então, se o aluno já for um aluno muito flexível, na maior parte dos músculos, ou todos, como tem alguns casos, a gente não precisa perder o tempo fazendo uma flexibilidade. Caso o aluno seja mais encurtado, a gente trabalha um pouco de flexibilidade específica onde ele tem mais dificuldade ou vai interferir mais naquele treino específico. Lembrando que a gente tenta fazer essa parte de pré-habilitação em aproximadamente 10 a 15 minutos do treino, para não ficar uma coisa consumindo o treino inteiro. Se fizer todos os treinos, então a gente conseguir instruir o aluno a fazer um pouco sozinho também, ele conseguir fazer todos os dias. No final de um planejamento de um microciclo de 5, 7 dias, já a gente vai ter aí mais de 1 hora aí de pré-habilitação, que é mais do que suficiente, já ajuda muito. Então, libera essa auto-liberação, a mobilidade, a flexibilidade, quando necessária, sempre dando ênfase naqueles grupos musculares quando não tem mais dificuldade, ou que ele vai usar mais naquele treino. E aí a gente parte para as ativações. A parte das ativações é uma coisa que eu recebo muita pergunta e que a maior parte, tanto dos profissionais quanto dos nossos alunos, tem uma dificuldade de entender. O que é essa pré-ativação muscular? Essa parte de ativação nada mais é do que tu colocar o músculo em uma posição onde tu vá utilizar o músculo adequado, de forma adequada, e ele já vai estar pré-pronto e ativo quando a gente for fazer o movimento. Então, por exemplo, assim, quando a gente fala de core, a gente usa muito ponte, prancha lateral. Alguns exercícios como Power of Press também, com elástico, enfim, algumas variações dependendo do nível do aluno e do objetivo dele. A gente tem diversos estudos, inclusive um muito legal de meta-análise, que avalia, por exemplo, vários grupos de alunos onde eles são testados. Eles deitam numa maca daquelas de quiropraxia, com sensores medindo a força que a máquina está fazendo de resistência, tendo de resistência com o movimento. Então, quando ela movimenta o aluno que chegou e deitou lá, ela tem um baixíssimo nível de resistência. No momento em que o aluno fez, por exemplo, uma ponte, uma prancha, e ele volta para lá, o nível de resistência quase que ficou 10 vezes maior, entre 8 e 10 vezes maior, em 95% dos casos. Então, a gente tem um parâmetro de que a musculatura já está pré-ativada e o aluno ele já está mais firme. Quando a gente fala de complexo lombopélvico, glúteos, oblíquos, reto abdominal, transverso, isso é fundamental para a gente na hora de fazer um treino, por exemplo, mais livre com agachamento, afim, terra, enfim, essa musculatura já está estabilizando a tua coluna. Então, essa pré-ativação ela é para isso. Então, ela é leve, não é um treino, não é um exercício, não é para cansar, é para ser realmente leve. E esses estímulos se mostram eficazes entre 5 e 15 segundos. Menos do que 5 segundos, às vezes a gente não tem um estímulo neural suficiente. Mais do que 15 segundos, a gente já começa a entrar em um nível anaeróbico lático, onde a gente já vai ter algum tipo de desgaste e talvez, dependendo do nível de treinamento do indivíduo, possa vir a prejudicar a performance no treino. Então, estímulos de 5 a 10 segundos, dependendo do condicionamento e nível de preparo do nosso aluno, já é mais do que suficiente para a gente ativar essas musculaturas. E a gente sempre dá preferência para as musculaturas que são as estabilizadoras. Então, a gente usa isso muito para a cintura escapular, então, rotações externas com elásticos, a gente pode fazer bilateral, pode fazer unilateral, fazendo a abdução, abrindo o peito, fazendo a adução e depressão na escápula, pressionando o cotovelo contra o corpo para atingir realmente os rotadores externos do manguito ali, redondo menor, infraespinhal e supraespinhal também, de uma forma leve, isométrica, mas que vai realmente atingir o objetivo de manter essa musculatura já pré-ativa para que ela não aqueça e não comece a funcionar, acaba de pegar no tranco durante o exercício, e isso já deixa a tua cintura escapular e ombros mais estáveis, mais firmes, e uma forma que tu já vai começar o treino com uma boa performance com um nível de risco de lesão bastante reduzido. Essa pré-ativação, ela tem algum papel importante no caso de um aluno que não tem uma consciência corporal? Tem. Interessante. Olha, essa pergunta foi excelente. Estou me perguntando se essa pré-ativação ela já vai ter algum tipo de função ou importância para aquele aluno que ele não tem uma boa consciência corporal. Então, sim, muito importante. Isso até foi importante que eu esqueci de falar. Por exemplo, assim, isso é muito comum com escápulas, por exemplo. Com quadril é menos comum, mas acontece. Mas com as escápulas isso é muito comum.
Tu vai lá e diz para o aluno, por exemplo, abrir o peito ou encaixar as escápulas, o que ele faz? Provavelmente ele pega e faz isso aqui. Isso aqui é trapézio. Trapézio é o que a gente não quer fazendo força nos ombros. Por quê? Porque ele faz uma deslocação, um deslocamento superior e de rotação anterior do húmero ali no ombro. Então, por exemplo, fazer esses exercícios isométricos, como, por exemplo, uma rotação externa com elástico, a gente consegue de uma forma que tem um risco quase que inexistente do aluno se machucar, e a gente consegue dar o feedback. Ó, abrir o peito, tem que jogar os ombros para trás e para baixo. A gente consegue encostar aperta aqui o meu dedo com as escápulas, então ele consegue ter uma consciência de para onde ele tem que jogar o peso na hora de fazer o exercício. Outro exercício nesse sentido que é muito importante também é para dissociação do movimento de ombro e escápula, ritmo húmero escapular. Normalmente o que acontece? Tá, levanta os braços. Pô, o ombro vai lá em cima. Quando a gente vai fazer o exercício, se o ombro desencaixar, a gente tem toda a pressão do húmero na cápsula articular do ombro ali, que pode gerar pensamentos, inflamações, impactos ali na articulação do ombro, que a gente não quer. Então, é um excelente jeito também de a gente começar, por exemplo, seja com elástico, seja com alguns exercícios de introdução, a trabalhar essa dissociação, para que o braço movimente com o ombro e a escápula firmes onde eles têm que estar. Então, fazer puxadas por trás com o elástico, abrindo o peito, encaixando as escápulas, trazendo o elástico aqui atrás, ou em alguns casos, por falta de mobilidade, trazer o elástico no peito e manter encaixado, fazendo um movimento mais amplo e com a maior amplitude possível, sem movimentar. Então, se chegou aqui, começou a subir, ó, mandou parar, abrir o peito, encaixar e ir aumentando essa consciência, essa amplitude, até que não conseguiu fazer o movimento completo, sem movimentar os ombros. Então, isso vai fortalecer, porque isso acontece ou por alguma disfunção, por exemplo, sempre o trapézio assume o movimento, ele não tem consciência de uso dos outros músculos, como o convoide e trapézio inferior, por exemplo, rotadores externos ali dos ombros, manguito, enfim. Ou então, por falta de força. Muitas vezes acontece, por exemplo, do cara falhar num supino, por exemplo, porque ele tem força de peitoral o ombro bíceps para empurrar, mas ele não tem de cintura escapular ali para manter as escápulas onde elas têm que ficar. O que acontece? O cara começa a empurrar, tá tudo bem, pum, leve. Segunda, na terceira repetição, deixa eu ver isso aqui acontecer. Então o cara já começa a entrar ombro, sair a escápula, porque as costas dele não estão preparadas para estabilizar o movimento. E aí tu perde as diferenças de força, tu perde o padrão, e quando tu perde o padrão, normalmente vai gerar algum desequilíbrio, que além de aumentar o risco de lesão, vai gerar uma falha ali. O cara não vai conseguir fazer mais repetições. Então, tenho uma dúvida com relação ao que eu vejo aqui na academia, por exemplo. Tem muitos alunos que chegam inicialmente para fazer aula experimental e não têm a menor noção e nunca foram estimulados de forma de coordenação motora. E eu queria entender se você tem alguma técnica para trabalhar essa parte e a pessoa entender como funciona o funcionamento do corpo. Então, também, passei batido nisso. Beleza, repeti. Estão me perguntando aqui na seguinte questão. Se muitos alunos que vêm aqui na academia, por exemplo, às vezes ele já treina sozinho, mas ele não tem um bom padrão de movimento, ele não tem uma consciência corporal, ele não tem uma boa coordenação de como o movimento deve ser feito. Às vezes ele mesmo não sente o próprio corpo, não consegue contrair os glúteos, contrai o glúteo. O cara não sabe o que é contrair o glúteo, ele tenta fazer dentro do entendimento dele, mas ele usa lombar, ele usa posterior, mas ele não está contraindo o glúteo, que é o músculo que a gente quer que ele contraia. Então, assim, isso a gente começa a trabalhar também na parte lá de pré-habilitação. Por quê? A maior parte dos movimentos que a gente faz, tanto para membros superiores quanto para membros inferiores, eles, na maior parte das vezes, são estabilizados pelo complexo lombopélvico, ou seja, quadril e lombar. Então isso tem que estar estável. Quando a gente faz uma ponte ou uma prancha, a gente já está simulando essa mesma estabilização, os mesmos encaixes de quadril, as mesmas contrações de abdômen, o mesmo aumento da pressão intraabdominal, a mesmo tipo de contração de glúteo máximo, glúteo médio, mesmo posicionamento de pés. Então, por exemplo, tu vai fazer uma prancha, você vai estar aqui. Abdômen contraído expandido, quadril encaixado, glúteos contraídos. Beleza. Quando vai fazer no lockout, no agachamento, a gente tem esse mesmo padrão. A gente agacha, a gente sobe, a gente encaixa
estabilizando de uma forma que a barra fique sobre todas as articulações de forma linear, para a gente não ter instabilidades. Então isso também, a gente começa, por exemplo, nos treinos aqui, já na pré-habilitação, ensinando a fazer o bracing, né? O que é o bracing, como é que tu vai puxar o ar, aonde tu vai contrair, como tu vai fazer essa contração abdominal de contrair e expandir, para que ela serve, por que ela é importante. E aí, no momento que a gente vai fazer as pontes e as coisas, a gente já começa a introduzir um passo a passo de como fazer essas contrações. Então, por exemplo, a gente não pega e sobe o quadril na elevação do quadril. A gente manda o aluno posicionar os pés de uma forma que parece adequada em relação ao quadril dele. A gente já instrui a botar a pressão no calcanhar lateral do pé, forçar os joelhos para fora, fazer um leve encaixe do quadril contraindo os glúteos já no chão, para quando ele começar a subir, essa contração do glúteo já estar lá. Então isso evita movimentos de quadril, que é muito importante para quem tem protusões, hérnias ou outras discopatias ou lesões de quadril e lombar. E contrair e expandir o abdômen de uma forma adequada. A gente sempre começa essa parte do bracing com o aluno deitado, fazendo, localizando os pontos ali do transverso que a gente tem, quer que ele contraia, e já vai introduzindo isso desde o primeiro passo para que seja sempre feito de forma adequada. Quando a gente chega no exercício, a gente consegue dizer para o aluno, ó, esse movimento do terra ou da elevação de quadril é o mesmo que a gente fez na ponte isométrica, lá na pré-habilitação, no aquecimento. Encaixa o quadril, contrai e faz a mesma finalização, a mesma coisa no agachamento que eu acabei de demonstrar no lockout em relação à prancha. Então isso tu já começa a ensinar o aluno a se movimentar e contrair os músculos certos. Ainda em relação a essa consciência corporal, Manda. eu percebo que muito aluno ele busca a longo prazo uma autonomia, para ele poder treinar sozinho em alguns tipos. Você acha que exercícios livres no começo, para o iniciante, exercícios básicos no começo, vão dar uma autonomia para ele, por exemplo, em máquinas? Que ele consegue fazer um supino numa posição perfeita, ele na máquina ele vai conseguir automaticamente se ajustar? Sim. De novo, a pergunta. Eu estou com um professor aqui, então a pergunta dele foi muito interessante também. Em geral, quando o aluno ele treina com o personal, na maior parte dos casos, né, o cara faz aula com a gente, sei lá, 1, 2, 3 vezes na semana, mas normalmente ele treina 3, 4, 5, 6 vezes na semana. E mesmo que ele comece treinando só com a gente, a longo prazo, por exemplo, ele vai viajar e quer treinar sozinho, não quer perder o resultado. Então ele busca uma autonomia de qualidade de movimento, de treino, para se sentir seguro para fazer o treino. O que acontece? O aluno vai para um hotel, por exemplo, e o hotel tem máquinas. Ou então ele vai viajar, a academia que tem lá é uma Smart Fit, uma Blue Fit, cheia de máquinas, praticamente nada de peso livre. E a pergunta dele foi, se eu acho interessante o trabalho com o peso livre para que ele consiga aprender a se movimentar e se ajustar e reproduzir isso na máquina, eventualmente. Sim, a maior dificuldade nesse quesito são as regulagens da máquina. Por quê? Porque quando a gente está com o peso livre, é fundamental para esses padrões coordenativos de movimento. Por quê? Porque o corpo se autoajusta. No momento em que tu vai fazer, tu tem um parâmetro intrínseco de feedback do teu sistema nervoso central em relação ao movimento que tu está fazendo. Então, o input que tu tem vai ser transferido para esse output, ou seja, o que tu pensa e sente, tu transfere para o teu corpo. E isso é fundamental. Quanto menos feedbacks a gente tiver que dar para o aluno ao longo dos movimentos, significa que mais ele aprendeu sobre a sua própria coordenação, própria percepção e funções do próprio corpo. Então, para isso, o treino livre ele é imbatível. Por quê? Porque se o aluno não fizer a contração certa, no momento certo, com o movimento de forma adequada, segurando às vezes o implemento de forma adequada, ele vai perder estabilidade, ele vai cair, não vai conseguir fazer a repetição, ele vai falhar em algum momento. Então, essa propriocepção e esse autoconhecimento ali dos seus padrões é o que realmente vai dar consciência corporal e vai realmente melhorar e aprimorar esse padrão de movimento. O que acontece? Todos esses movimentos, eles são os nossos padrões de movimento humano, então eles se transferem para todas as áreas da vida. Seja carregar uma sacola de supermercado, seja pegar alguma coisa no chão, seja praticar um esporte ou seja um treino propriamente dito. E quando a gente vai para a máquina, isso não é diferente. O padrão de movimento que a gente busca na máquina é o mais similar possível ao peso livre. O que acontece? Qual é a grande diferença da máquina? Tem duas. A primeira é a parte neural estabilizadora. Então, assim, na máquina, tu realmente
não usa a maior parte de estímulos neurais dos estabilizadores, porque a máquina ela guia teu movimento, né? Então, no momento em que ela guia o movimento, por exemplo, um leg press, cara, um leg press, principalmente se ele for de cadeia cinética fechada, ou seja, os teus pés ficam fixos e a cadeira mexe, tu tem maior facilidade de estabilizar, porque tu tá sentado, teu quadril inteiro, o tronco estão apoiados, não tem nada sacudindo ali, então tu usa muito menos ou quase nada de glúteo médio, de abdômen, enfim. Então, quando tu bota o aluno que treina livre na máquina, se ele nunca treinou o treinamento, a maior dificuldade é fazer os ajustes. Então, por exemplo, cara, ele pega a barra no momento que ele faz o saque, ele pegou a barra, fez o saque e já se encaixou. Na máquina não tem isso. Então, o que vai acontecer? Normalmente, o aluno que ele treina com peso livre, ele vai para a máquina para fazer um supino, cara, ele vai sentar, não, isso aqui tá meio estranho. Aí ele vai lá e arruma a altura da cadeira, arruma os braços e tal. Agora parece confortável, daí ele se encaixa. Aí quando ele empurra o braço para fazer isso aqui, ele, não, peraí, deixa eu ajustar de novo. Então ele vai faz 2, 3, 4 séries até ele achar o ajuste da máquina. E o pior é que normalmente o profissional de educação física que está na sala lá, ou cuidando do ambiente inteiro, normalmente ele também não tem muita noção de como é que se regula. Ele vai lá e ele olha para o aluno, beleza, tem 2,10 metros, a gente tem 20 regulagens, vou botar aqui uns 6 e ver se dá certo. Então, isso aí também, se o professor que está em sala não tiver uma experiência já em ajustar a máquina, ele também vai na tentativa e erro. Ele vai aumentando até já, beleza, tem 2,10 metros, ficou lá no 9 de 10 para ficar boa altura. Então, isso daí vai ser na tentativa. Mas sim, o aluno vai fazer, no momento que ele fizer, ele vai dizer, cara, tá errado isso, eu tô sentindo o meu ombro, eu tô sentindo o meu peito, minha mão tá muito alta, quando eu tô deitado lá no banco, eu fico mais ou menos com o cotovelo aqui, então, beleza, tem que subir a cadeira, vou subir a cadeira. E aí ele consegue se ajustar. E só mais um pontinho. E o segundo ponto dessa da máquina, que é a grande diferença também, que eu já falo sempre, é a parte da transferência, né? Quando tu tem um movimento guiado, que tu tira essa questão da estabilização, tu perde muito da transferência. Tu tem nenhuma ou praticamente nenhuma transferência para as outras atividades. Então, assim, tu faz um supino na máquina, tu realmente isola ali o peitoral, mas ao mesmo tempo também tu não estabiliza tantas escápulas, porque tu está sentado, encostado em algo, tchau, e tu vai ter um trabalho muito menor de estabilização. Então, quando tu for fazer uma força, tu está fazendo essa força só aqui. Então, tu não usa nada de abdômen, tu não usa nada de quadril. E isso não é o que a gente tem, por exemplo, num supino que tu está com os pés no chão e tu tem que forçar os pés no chão, contrair abdômen, glúteo, encaixar as escápulas, senão o peso movimenta e aí a gente perde o padrão e falha. E aí esse treino na máquina não vai ser transferido por uma atividade como, por exemplo, arremessar alguma coisa, porque tu não tem trabalho de transferência dos pés para os membros superiores e para a barra como a gente tem nos pesos livres, por exemplo, no supino. Então, assim, apesar dessas diferenças, principalmente de estabilização entre exercício livre e máquina, é interessante para o aluno ou para o profissional tentar reproduzir ao máximo os exercícios básicos na máquina. Por exemplo, a postura de um supino dentro da máquina. Assim, não possível, não vai ser possível completamente. Mas uma máquina que não se ajusta, ele arquear mais as costas, ele projetar o peito igual ele faria no supino livre. Dependendo da máquina, sim. Então, por exemplo, assim, quando a gente fala de supino, não vai importar muito se o aluno vai fazer um supino máquina sentado ou se ele vai fazer um supino, por exemplo, no Smith. Smith, por exemplo, sabe aquela máquina guiada que tem a barra presa, assim, ela só sobe e desce retinha, ou com uma leve inclinação. Então, eu não repeti a pergunta, né? A pergunta foi se eu considero importante fazer com que o aluno se ajuste na máquina da forma mais próxima e similar possível ao que ele reproduziria o movimento de forma livre. Então, assim, por exemplo, a gente fala de um supino, a gente está dando supino de exemplo. Se ele fizer na máquina sentado, com placas ou de colocar anilhas de cada lado, se ele for fazer no Smith, o posicionamento que ele vai ter que buscar, seja na cadeira, seja no banco, vai ser exatamente o mesmo. O que dificulta um pouco isso? É que, por exemplo, no Smith a barra não vai para cima e para baixo. Quando a gente faz o supino, normalmente o nosso supino é uma parábola. Então a gente está encaixado e a gente vai deixar mais ou menos a barra, cotovelo e ombro alinhados. E quando a gente desce, a gente usa os cotovelos numa parábola e a barra, né, ela faz um movimento daqui
para cá para chegar no peito e depois ela volta. Então tu tem uma parábola, uma linhazinha tortinha ali do ponto inicial ao final e de volta à posição inicial. Quando a gente vai fazer num Smith, por exemplo, a barra não movimenta. Então nunca vai ficar 100% igual. Por mais que tu tente contrair, abrir um pouco mais o peito, tu tentar forçar um arco ali, o movimento ele não vai ficar 100% similar, porque a barra ela movimenta em linha reta. Se é um aluno saudável, bem estável, com bons padrões, pode ser interessante em termos de hipertrofia ou para uma variação de treino para atingir mais peitoral, forçando menos ombros, por exemplo. Forçando menos glúteos, forçando menos abdômen, pode ser legal. Mas se for um aluno, por exemplo, que tem uma lesão no ombro, ele provavelmente vai ter uma dificuldade de se encaixar num Smith para fazer o movimento de uma forma que ele consiga estabilizar 100% o ombro em uma posição 100% anatômica. Já algumas máquinas, por exemplo, aquelas máquinas da Hoist, por exemplo, elas simulam esses movimentos de parábola, elas se movimentam para auxiliar o movimento. Então, por exemplo, essas máquinas da Hoist, por exemplo, de supino, de remada e de glúteos, elas são muito boas porque elas autoajustam esses parâmetros anatômicos. Então, funciona muito bem. E algumas outras máquinas, por exemplo, alguns supinos da Hammer, por exemplo, da Life Fitness, da linha Hammer, elas têm já esse movimento previsto. Então, quando tu vai fazer, por exemplo, um supino, cara, o teu supino ele sai daqui, quando tu empurra ele vai um pouco para baixo. Então, ele busca dar uma compensada nisso. Então, fica muito interessante. Agora, tem alguns exercícios que não tem muito como tu ajustar. Por exemplo, assim, leg press. Cara, muito difícil. Mesmo que seja um leg press daqueles que deita e vira meio hack, deitado, tu vai ter uma dificuldade muito grande de fazer o movimento de joelho e quadril ficarem proporcionais, porque tu está preso. Então, como tu não tem um movimento ali, ele fica mais engessado. E não importa o que tu faça, ele vai continuar meio travado, meio engessado, assim como no Smith, por exemplo. Já, por exemplo, tu tem alguns hacks que são muito bons e que ele vai realmente para trás, tu consegue controlar a inclinação dos pés para fazer um ajuste adequado. E aí talvez tu consiga reproduzir muito melhor o movimento. Tem alguns hacks que eu gosto bastante, da Portico e da Hammer. Da Portico, por incrível que pareça, porque é uma marca que eu não sou mais fã da maior parte delas, mas eles fazem um hack incrível que tem uma biomecânica incrível. Cara, eu já fiz aquela porcaria daquele hack com mais de 200 kg de cada lado e o movimento fica perfeito. Então, vai depender da máquina, vai depender do exercício e vai depender tanto da tua percepção quanto da do aluno te dar o feedback para tu conseguir analisar se o movimento ficou bom. Oi. Tá. A gente tem tempo para mais uma perguntinha, se vocês tiverem, senão eu vou desenvolver mais uns 5 minutinhos e começar a me despedir, que foi mais de meia linha. Seria outro tema. Beleza. Mas se tu quiser mandar... Questão de volume. Volume. O quanto que um exercício influencia no volume do outro, por exemplo. Se eu tenho um volume pré-determinado para um aluno meu para bíceps por semana, séries de bíceps por semana. Tá. O quanto de o treino de costas vai influencia no volume do treino de bíceps. Beleza. Então, isso é muito interessante. Isso cai no assunto da live, na verdade. Foge um pouco do tema que a gente estava falando, mas cai na parte de planejamento. Então, assim, o que tu leva em consideração quando tu vai considerar o volume de, por exemplo, tu está trabalhando costas, tu está trabalhando bíceps, pelo menos na esmagadora maioria dos exercícios. Mas aí depois eu tenho treino, por exemplo, só de bíceps para um aluno que gosta de treinar braço ou que quer essa estética ou precisa de um reforço específico. O quanto tu considera das séries de costas, né, que trabalharam bíceps, para calcular como volume total da semana, do planejamento ou das sessões ali para o treino de bíceps. Então, assim, em alguns casos, eu considero todos. Então, por exemplo, assim, aqui na academia, os poucos exercícios que a gente faz de bíceps e tríceps, eles são normalmente multiarticulados, então a gente não trabalha muito com coisa isolada. E, por exemplo, para bíceps, a única coisa que a gente usa mais específico seria a rosca Zoutman. Para quem não sabe, começa com a palma da mão voltada para cima, sobe, faz a rotação e desce. Então, tu sobe supinado, faz a pronação e desce.
Isso trabalha muitos estabilizadores todos ali dos flexores, extensores e de punho, antebraço, cotovelo, então isso dá uma saúde boa ali, então a gente usa mais esses. E de tríceps a gente usa mais multiarticulados. Então assim, quando eu vou falar, por exemplo, um treino de costas, eu calculo praticamente todas as séries. O cara vai fazer barra fixa, pega muito bíceps. Remada curvada, pega muito bíceps. Serrote, pega muito bíceps. E outra coisa que tem que ser considerada também é, por exemplo, tu vai fazer uma barra fixa. Mesmo que tu vá fazer ela pronada para pegar o mínimo possível de bíceps, cara, eu peso 120 quilos. Se eu for fazer uma rosca direta com a barra reta, se eu botar tipo 40, 50 quilos, eu consigo fazer umas 5, 6 repetições. Então, é muito aumento de carga. 120 quilos é 60 quilos em cada braço, ou seja, eu estou fazendo pelo menos uns 60 quilos em cada bíceps. E ele vai fazer essa força quer queira ou não. Tu tem flexão de cotovelo, tá pegando bíceps. Por que eu normalmente utilizo o isolado? Quando eu quero aumentar ainda mais o volume em termos de detalhes para o treinamento estético. Então assim, o cara quer realmente ter um bíceps gigantesco. Beleza, vamos introduzir algumas séries a mais. Eu normalmente não passo de 10 séries isolados na semana, nesses casos. E normalmente eu vou fazer o quê? Eu não vou fazer uma rosca direta, eu vou fazer martelo, Zoltmann, alternada, tudo que vai pegar mais braquial para jogar o bíceps para fora, porque a flexão de cotovelo em todos os ângulos vão pegar bíceps. O que eu quero é o braquial para jogar e fazer o pico do bíceps de forma mais estética. Então, normalmente eu levo em consideração todos e a maior parte dos alunos não faz braço isolado. Mas assim, sem ser essa relação de músculo pequeno, músculo grande, vamos falar assim, Glúteo. o volume de um treino de terra para um treino de agachamento nos outros dias. Não considero nada. Nada? Nada. Não considero nada. Por quê? Vamos supor, se eu for falar num agachamento, dominância de joelho, ou seja, o joelho movimenta mais do que o quadril, a gente tem um trabalho muito maior de quadríceps. Posterior atua de forma secundária, isométrica e excêntrica sempre. Então eu não considero. Agora, se a gente for falar em glúteos, por exemplo, eu considero os agachamentos e as terras para o glúteo máximo, mas não para o médio. Então, por exemplo, eu vou considerar para o médio, a fundo, búlgaro, né, com o pé apoiado, onde a gente vai ter uma base ânterior posterior ou unilateral e vai trabalhar o glúteo médio. Mas eu conto o máximo, porque tem flexão e extensão do quadril, tem movimento de quadril em ambos, então a gente tem glúteos máximos. Então, por exemplo, assim, até minha esposa está aqui, ela pode confirmar para vocês, a gente faz atualmente de agachamentos, afundos, terras, stiffs, aproximadamente umas 60 séries totais disso tudo assim na semana. Ela tem apenas 8 séries de elevação de quadril na semana. Por quê? Porque tudo já trabalhou o glúteo máximo. A gente está fazendo um específico de glúteo máximo como reforço, para aumentar o volume, né? Mas todos eles já trabalharam no glúteo máximo. Só que glúteo máximo é um músculo muito grande, muito forte, aguenta grandes cargas de trabalho. E quando a gente fala de uma mulher de 1,80 de altura e 80 quilos forte, competidora de powerlifting, a gente precisa o máximo possível de estímulo para usar o mínimo possível da lombar sempre e sempre o glúteo dá conta da carga. Mas em glúteo médio eu calculo só os lados, então eu não calculo agachamento e terra porque eles são bilaterais, usa muito menos estabilização, então pega muito menos os oblíquos e os glúteos médios, então eu não considero. Daí eu considero que tem muito mais elevações de quadril lateral, pranchas laterais, inclusive agora está com alguns isolados como glúteo 4 apoios, elevação de quadril e deslocamentos laterais com band. Então aí a gente tenta focar mais, aí eu simplesmente não considero. Exercícios que eu considero meio, já que a gente já está no assunto para finalizar, ombros. Supino pega ombro? Pega. Costas pega ombro? Pega. Todos eles vão trabalhar deltoides. Eu considero meio, por quê? Porque ele trabalha em partes específicas do movimento. No agachamento, o glúteo máximo está trabalhando o tempo inteiro, não interessa se está em pé, se está com a bunda no chão, ele está ativo o tempo inteiro. Já no ombro não, tu vai fazer um supino, quando a barra está lá embaixo, até a metade do movimento é peito e ombro, meio. Do meio para cima é basicamente tríceps, o ombro praticamente não faz mais força nenhuma. E ainda tem que considerar que barra vai pegar menos ombro e quanto maior o arco, menos ombro também. Então eu calculo meio.
E aí, no treino de ombros específico, eu vou dar ênfase na onde eu sei que o aluno está pior. Então, assim, se a barra começa a sair do peito e trava, é peitoral e ombro. Cara, o aluno vai dizer, nossa, meu ombro fadigou total. Mal senti o peito. Cara, tu já sabe que é deltoide. Desenvolvimento árduo, de elevação frontal, enfim, o que tu preferir. Eu gosto mais dos multiarticulados, mas funciona. E a mesma coisa de posterior, se o aluno está fazendo o movimento, ele está fazendo aqui, está perdendo, ou ele começa a subir e trava e não consegue mais manter as escápulas, a gente tem que trabalhar rhomboides, são crucifixos inversos. Remadas altas eu gosto muito, face pull, porque são os únicos dois exercícios de ombro que tem tendência de rotação externa. Remada alta, face pull, são os únicos dois exercícios que têm tendência de rotação externa do ombro, e os outros todos a rotação, a tendência é interna. A gente tenta manter para não ter a rotação frontal, né, anterior, mas a tendência é anterior e a gente luta para não deixar. Então eu considero remada alta e face pull exercícios essenciais no treino de ombro para compensação. Beleza, galera, eu me passei para variar, mas espero que vocês tenham gostado. Assuntos, eu estou gostando desse, eu falo mais, mas eu explico mais o que vocês querem saber também e entro em detalhes que normalmente me passam batido. Então, espero que vocês estejam gostando. Se quiserem deixar perguntas, feedbacks, enfim, vou tentar deixar a live salva aí. Normalmente eu estou deixando ela por umas 24, 48 horas, depois eu estou tirando, tá? Elas vão para o YouTube depois editadas bonitinhas, eu tenho uma meia dúzia, eu acho, ou mais, para ir para lá. Mas vão ir, beleza? Uma boa noite, quinta-feira às 20 horas e 30 minutos estamos aí de novo. Tchau, tchau, boa noite.